Olá, sou Clau Alves, consteladora sistêmica familiar, e hoje o nosso tema será sobre sintomas, compulsão alimentar e emagrecimento. Antes de dar início à nossa pauta de hoje, ao nosso assunto de hoje, eu gostaria que você me seguisse nas redes sociais. Nós temos o canal no YouTube. Aqui nós temos também o Instagram, Telegram. Faça parte. Lá tem bastante conteúdo sobre constelação e sobre muitos temas que você pode estar aí se identificando e olhando com mais carinho para tudo isso. Bom, hoje nós vamos falar sobre esses sintomas, os sintomas principalmente da compulsão alimentar e a questão aí do emagrecimento. Quando nós olhamos sistemicamente para dentro de uma constelação para o sintoma, nós entendemos que todos os sintomas trazem aí uma informação. A informação de que esta pessoa está representando alguém ou honrando alguém do seu sistema. Então, o sintoma, sistemicamente, é algo que a gente olha com muito respeito. A gente olha entendendo que precisa entender onde está a vinculação desta pessoa. Então, antes de iniciar o nosso assunto, eu preciso deixar claro que não há uma regra. Todos que fazem aí, que têm aí um problema com compulsão alimentar, é isto. A constelação não traz algo fechado, porque ela é fenomenológica, ou seja, é algo que acontece no agora, quando se abre um campo. Cada constelado tem a sua história, cada constelado tem algo por trás. Então, dentro desse sistema, então não dá para a gente caracterizar tudo numa única caixinha, porque nós olhamos profundamente para o sistema. Então, muitas das constelações pelas quais eu cheguei a trabalhar, tinha alguns padrões que evidenciavam aquilo. E que, uma vez olhado, é possível, sim, sair desses padrões, se desvincular e poder seguir com uma vida mais saudável. Então, alguns, eu até anotei alguns aqui para falar para vocês. Alguns, por exemplo, podem ser, e é muito comum, em muitas constelações já apareceram isso, é esta questão de estar honrando um membro do sistema familiar, honrando através da alimentação. Em outros casos, surgiram questões de ancestralidade, questões quais? Do tipo, muitos ancestrais, muitos que vieram antes, passaram muita falta de alimentação. Casos de ancestrais que eram de outros países e que passaram por navios, enfim, muita falta. E essas pessoas, esses membros, acabam honrando essas pessoas na falta, ou seja, honrando nesta falta da alimentação. E aí surge esse comer que está muito vinculado à ansiedade. Então, o que a constelação faz? Ela olha para esta ansiedade. Uma das coisas principais que o constelador, quando abre uma sessão de constelação, é olhar junto com o constelado, para onde este constelado está olhando. Então, é importante você saber que a constelação traz a luz para onde eu estou olhando quando eu me alimento compulsivamente. Eu como por quem do meu sistema? Por quem além de mim? Entende? Então, são muitas questões que somente dá para trazer um diagnóstico preciso abrindo um campo de constelação. Senão, os demais é tudo especulação. Então, cada pessoa, cada constelado é uma constelação diferente de outra. Então, não há um padrão, tá? Então, deixando claro isso, para que não haja aí, da minha parte, nenhuma leviandade dentro do conhecimento sistêmico. Na constelação, nós temos muito respeito à história de cada um e o que está por trás daquele sintoma, daquele comportamento, daquela compulsão. Então, nós olhamos com amor junto para esse sistema, para ver onde estão as disfunções. Algumas das constelações também surgiram questões na gravidez,
alguma falta, algo que o bebê tenha tido como verdade, né? Ou seja, alguma falta que esse bebê compreendeu que era uma falta. E aí entra o processo de ansiedade, o processo de compulsão. Também muitas questões que podem ter sido aí no nascimento, na alimentação, nos primeiros anos de vida. Então, por que eu estou te falando isso? Eu estou te falando isso para que não... a compulsão alimentar é isso. Não, ela pode ser muitas e muitas questões. Mas eu quero deixar claro que através de uma sessão de constelação, sim, é possível a gente olhar para tudo isso e ir na fonte, na raiz, no problema, olhar para este sintoma. Nós colocamos esse sintoma no campo e olhamos para esse processo de ansiedade. Para onde estamos olhando? Para onde esta pessoa olha? A quem ela honra? A partir desta imagem que surge no processo de constelação, numa sessão de constelação, é possível a gente fazer todos os processos lá de desidentificação, enfim, de olhar para esse campo familiar e respeitar a história deste membro e tirar esta pessoa deste padrão pelo qual ela segue honrando ou se alimentando não só por ela, mas pelo outro, né? Por este membro. Então, a gente faz o processo a partir da diagnóstica, nós fazemos o processo no campo, ainda com o campo aberto, de desemaranhamento. E assim é possível que a pessoa siga mais leve. O Bert Hellinger, ele traz bastante numa frase que eu acho perfeita, esta frase. O Bert define muito bem o que é este processo de constelação. Como surge isso? Então, o Bert traz uma frase que eu quero recitar para que vocês entendam, compreendam um pouco mais o que é uma sessão de constelação. O Bert diz assim: na constelação familiar resulta uma imagem. Esta imagem penetra profundamente na alma. De repente, a alma vê. Este é o caminho. Então, por que o Bert traz essa frase tão profunda que define muito bem essa questão da constelação? Porque, sim, através do processo de constelação, através de uma sessão de constelação, surge a imagem daquilo que estamos procurando, daquilo que estamos em busca, através de um sintoma. Qual? O sintoma da compulsão, a dificuldade para emagrecer. Muitas vezes está num padrão que eu repito e sigo honrando membros familiares do meu sistema. Então, eu tenho muita dificuldade de emagrecer porque eu estou evidenciando alguém do meu sistema. Eu estou honrando alguém do meu sistema e há todo um processo por trás também que entra naquilo que o Bert chama de má e boa consciência, que aí seria para um outro estudo, para uma outra fala, que eu posso explicar melhor para vocês o que é a boa e a má consciência, mas ela é real. Então, quando um membro olha para isso, para esse processo, pelo qual muitas vezes incomoda, né? Aquele sintoma, a tentativa de emagrecer e não consegue, e ela segue se sabotando, enfim, é como se fosse algo muito maior que ela, não consegue seguir adiante no processo de emagrecimento. Todo sintoma é sistêmico. Então, eu quero deixar claro isso para vocês, que nós olhamos para o sintoma. E o que está por trás, para onde esta pessoa, este constelado, olha quando faz esse movimento. E a dificuldade que ele encontra. Então, quando eu tento quebrar um padrão sozinha, e se isso for sistêmico, entra um processo de muita culpa. Isso é movimento inconsciente, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Eu não tenho forças para seguir. Eu sigo por um período, depois eu paro. É aqueles processos de emagrecimento, onde você vai até um certo ponto, daqui a pouco você se sabota tudo de novo, e está no mesmo lugar, ganha os mesmos quilos, enfim. Precisa olhar para isso. Buscar força dentro do campo. Olhar sistemicamente o que está acontecendo e para onde você olha, a quem você honra. Então, uma vez que você vê, Bert traz essa profunda frase, né? Que ele diz que esta imagem,
ou seja, a constelação, o processo de constelação no campo, surge uma grande imagem, a imagem da onde a pessoa olha. E esta imagem, o Bert chama de, diz que ela penetra na alma, ela penetra de modo profundo na minha alma, na alma de quem está constelando. E assim, a partir do momento que a alma vê e compreende aqui de forma consciente agora, ela consegue ter forças para fazer os movimentos dentro do campo, claro, com a ajuda de um constelador, para sair deste processo e para seguir, sem culpa, né? Sem a questão da má consciência, né? E conseguir se desvencilhar, né? Sem culpa nenhuma, saindo, honrando aquelas pessoas no campo e seguindo mais leve, sem que precise mais honrá-la com a comida, né? Honrá-la comendo por ela. Então, existem muitas questões que só abrindo um campo de constelação é possível olhar com respeito e profundamente para isso. Então, eu convido você que tem alguém que está nesse processo há muitos anos, há muito tempo, tenta emagrecer e não consegue, já fez várias dietas, vários processos e não consegue. Se vira e mexe, se auto-sabota e volta para o mesmo movimento, precisa se olhar para isso. Olhar dentro de uma sessão de constelação. Então, eu peço que você, se conhece alguém assim, se é um membro, um parente, ou até você mesmo, se viu neste conteúdo, procure um constelador. Ou envie para esta pessoa ter clareza de que talvez ela possa olhar para ela e ver, puxa vida, já tentei tanto. Talvez eu precise olhar de modo mais profundo para isso, para essas questões, para me desvencilhar disso, para que eu siga mais feliz, mais alegre. A questão da obesidade, da compulsão alimentar é muito sofrido, é um movimento muito penoso para quem passa por isso. Mexe com a autoestima, mexe com a autoimagem. Então, é algo que precisa de ajuda, precisa olhar. Então, eu trouxe só um pouquinho, existem muitas outras questões aí, pelos quais, sistemicamente, esta compulsão, esta ansiedade, né? Toda compulsão está muito ligada à ansiedade. Esses dois movimentos, esses dois sintomas, pode sim olhar e sair deste movimento tão doloroso, tão difícil para tantas mulheres, para tantos homens. Então, eu sou Clau Alves, consteladora Sistema Familiar, e hoje eu quis trazer para você um pouquinho de como acontece esse processo de tanta dificuldade de emagrecer. Eu tenho uma constelada, já constelei algumas pessoas com o tema, e eu tenho, inclusive, uma das minhas consteladas está para dar um lindo depoimento, depois que ela fez o processo, a sessão dela com o tema emagrecimento e toda a dificuldade que ela traz como queixa para emagrecer, e todas as tentativas que ela fez, e todas as vezes que ela foi até um certo ponto, depois recuou e voltou tudo de novo, ela não compreendia. Através da sessão de constelação, hoje ela perdeu já 10 quilos. E a autoestima dela está ótima. Ela me disse que em breve vai fazer o seu depoimento e eu vou colocar aqui para vocês. Ela falando, ela dizendo, até para que inspire mais pessoas a olhar para isso, a olhar para estas questões, que às vezes passou metade da vida nessa luta com o peso, com a balança, enfim. É possível seguir mais leve. É possível, sim, seguir honrando essas pessoas no mais. Não é necessário que você se arraste uma vida inteira. Claro que são todos movimentos inconscientes, mas você não precisa seguir uma vida inteira com esses sintomas em você. Honrando essas pessoas no menos, nós as honramos sempre. Quando a gente olha com respeito para esse sistema e olha para todos esses emaranhados e dá o lugar devido, deixa aquilo
que é do passado, que está lá, que é de modo transgeracional, a gente olha com muito respeito a esse sistema e consegue sim sair desse processo de emaranhado e muitas vezes de vinculação. Vinculação a algo que aconteceu a um membro familiar. Fica o conteúdo para vocês, eu espero ter ajudado e vou estar trazendo muitos outros temas. Que, se você quiser que eu fale de algum assunto aqui no meu canal, você pode deixar aqui no Instagram o tema que você quer que eu aborde, que eu trago através de um vídeo, que eu acho que fica muito mais esclarecedor, tá bom? Um beijo, gente, e até lá!